Oi, tudo bem com você? Eu sou Fabrício Curvelo. Vamos continuar nossos estudos. Dessa vez eu vou falar sobre a programação sequencial. A programação sequencial é o que a gente considera como o início da lógica de programação de verdade, quando a gente já começa a fazer os nossos primeiros algoritmos. Tudo isso é assunto de hoje. Então, seguindo aqui o nosso materialzinho de hoje, a gente deve criar um novo projeto só para esse tema. A gente vai ter bastante coisa aí como programação sequencial. Então, vou iniciar aqui o PyCharm. O meu ainda está fechado. Deixa ele carregar aqui rapidamente. Está abrindo. Ele abriu no projeto anterior, o projeto que a gente tinha aqui na aula passada. Deixa ele terminar de carregar. Lembrando aqui que a parte inferior, né, quando a gente está iniciando o PyCharm, a gente deve sempre conferir se ele ainda está fazendo alguma atividade. E quando tudo aqui encerra, que a gente deve realmente trabalhar nele, né? Então ainda está ali terminando de fazer alguma coisa na abertura. Opa, agora foi. Então é até legal a gente estar num projeto anterior e com a missão de fazer um novo projeto, né? Então o que eu devo fazer aqui para fechar esse e começar um novo projeto? Eu gosto de fazer assim, ó, todas as abas que estiverem abertas aqui, né, eu venho fechando todas. No meu caso só tinha uma, então fechei. Eu venho aqui agora em File, vou fechar esse projeto. Vamos então em Close Project. Ele vai fechar o projeto e vai voltar para aquela janela onde aparece aqui, agora está aparecendo o projeto que eu tinha, né? No nosso primeiro momento de uso não tinha nenhum projeto ali, tinha aqui um botão que era o New Project, ele agora está até aqui em cima, né? Como a gente já tem projetos anteriores, eles ficam aqui como atalhos diretos. Se você quiser voltar ao projeto Hello World, só dá um clique ali que ele já vai voltar para o Hello World. Mas a gente quer um novo projeto, então vamos aqui em New Project, ele vai abrir a janela, tá bom? Ou se eu estivesse lá dentro do PyCharm, eu poderia fazer File New Project, também é outra saída, mas eu tenho o hábito realmente de ficar fechando a janela, fechando o projeto anterior para não ficar muita coisa aberta, né? Mas nada demais, tá? Poderia ter feito por ali. Então aqui fica parecido com o que a gente já tinha feito antes, tá? O nome do nosso projeto vai ser Prog Sequencial. Então apague aqui, por favor, que veio escrito como Python Project e muda para Prog Sequencial. Atenção no nome, é escrito desta forma como está aqui no material, tudo junto, com o S do sequencial em maiúsculo, tá bom? Obviamente não coloque os dois pontos, tá? Só dê uma olhada se todas as pastas estão de acordo, né? A minha está de acordo aqui, porque ele já até pegou dos caminhos de pastas anteriores, dos projetos anteriores, então tudo ok. E vou clicar aqui em Create. Então ele vai criar aqui o projeto. Mais uma vez eu devo aguardar aqui toda a estrutura acontecer aqui na parte inferior. Ele sempre vem com um projeto novo abrindo no arquivo main. É isso mesmo. Enquanto ele está abrindo ali, eu vou avançar aqui o nosso material. A gente agora vai criar um arquivo chamado entrada de dados. Ele vai ser o nosso primeiro arquivinho Python desse nosso projeto de programação sequencial. Então, olhando aqui, ele agora ainda está fazendo aqui algumas coisinhas, né? É um projeto novo, ele sempre vem criando alguns itens, mas enquanto isso eu posso fechar esse main, organizar um pouquinho aqui minha janela, enfim, agora ele liberou. Então vamos lá, atenção, hein? Botão direito no nome do projeto, que é Prog Sequencial. Ali você dá um botão direito, tá em New, Python File. Esse caminho a gente já fez algumas vezes, mas tá aí, né? New Python File. E agora o nome do arquivo. O nome do arquivo, voltando aqui, é entrada underline de underline dados. Tá bom? Então, vamos lá. Entrada de dados. Pode dar Enter. E ele então vai criar o nosso arquivo ali. Vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui no nosso material. Eu vou te apresentar a função input. Essa função, ela permite que você interaja com o usuário, que você faça perguntas para o usuário e guarde as respostas dele em variáveis. Então, a gente agora ganha um recurso muito importante,
porque os programas precisam fazer isso constantemente, né? Então, temos o nosso primeiro exemplo ali. A gente está criando uma variável chamada nome e está usando o comando input para perguntar o nome do usuário. Vamos fazer esse exemplo aqui diretamente no PyCharm. Então, olha, vou criar uma variável chamada nome e vou utilizar input. Observa que o PyCharm começa a sugerir. Você pode aceitar se a sugestão para você ali já está do jeito que a minha apareceu, né? Input, parênteses. Se eu der um Enter aqui, ele já aceita aquela sugestão lá. Então, input é uma função, por isso ela tem os parênteses. A gente já conversou aí que as funções sempre vêm acompanhadas de parênteses, né? E a estrutura da função input é a seguinte: você abre aspas ali dentro e coloca uma frase que vai aparecer na tela do usuário, da mesma forma que aconteceria com um print. Só que essa ação ela é um pouquinho diferente de um print tradicional. Então, eu vou colocar aqui a frase pedindo a ele o nome dele. Então, pode ser, por exemplo, assim: informe o seu nome. O que estiver dentro das aspas vai aparecer na tela do usuário. Então, vai aparecer dessa forma aqui. Quando o usuário observar essa mensagem, ele naturalmente vai querer responder o nome dele digitando isso no teclado. Quando ele digitar e apertar o Enter, a resposta que ele entregou vai ficar salva nessa variável que eu criei, que eu chamei de nome. Então, eu tenho uma variável chamada nome e ela vai receber o que vier do teclado quando ele digitar o nome dele, no caso, porque ele vai ver essa mensagem pedindo isso, né? Em seguida, então, eu vou apenas exibir o que vai estar na variável nome. Então, eu vou escrever assim, print, e vou botar ali nome. Depois eu vou melhorar isso um pouquinho, mas é o nosso primeiro momento, tá bom? Atenção na execução, já falei isso em outras aulas, mas é importante sempre ressaltar, né? É a primeira vez que eu vou rodar esse arquivo, então não devo ir no play direto, porque o play ele vai executar ali o arquivo main, e não esse que nós estamos. Então você dá um botão direito aqui na área vazia, e escolhe a opção Run, com o nome do arquivo, que no nosso caso é entrada de dados. Então clico ali, e agora sim, ele vai trazer aqui embaixo a tela de interação com o usuário. Observa que ele está mostrando a frase que está dentro do input, informe o seu nome. Só que diferente do que acontecia antes só no print, ele está aguardando. Ele não executou o programa e encerrou. Ele está aguardando ainda a execução concluir. Isso eu posso observar de algumas formas. Primeiro, nesse caso, tem um cursor aqui piscando, esperando que eu digite alguma coisa ali, certo? Mas além disso, eu posso observar aqui em cima também, tem um botão de stop. Isso quer dizer que o programa está rodando, ele não está encerrado. Se ele tivesse já encerrado, ele já estaria com um play esperando que eu apertasse de novo, né? Então, como ele está no stop, ou seja, eu ainda posso parar esse programa. Tem também esse mesmo botão aqui embaixo, tá bom? Mas enfim, eu não vou parar o programa, eu vou responder. No meu caso, meu nome é Fabrício, claro que é com F maiúsculo. Xiii, tá ruim aqui, vamos de novo, Fabrício, agora sim. Apertei o Enter. E aí ele escreveu de novo Fabrício. O que aconteceu aqui? Essa saída aqui é o que está no nosso print. Então, interpretando tudo aqui, ele primeiro me perguntou o meu nome, aqui a pergunta dele, eu respondi, eu como usuário respondi, e em seguida ele escreveu o que ficou na variável nome, que é Fabrício. Então agora, a interação com o usuário, quando você usar o input, ela acontece aqui na nossa área de interação com o usuário, né? A área que a gente chama de tela de usuário. Então aqui vão aparecer as mensagens para o usuário e também a interação com ele quando for necessário, tá? E a gente precisa ser sempre muito claro, tanto na pergunta quanto na resposta. E nesse meu exemplo aqui, a resposta não está muito legal. Porque se você enxergar só a tela do usuário ali, não olhar muito lá para o nosso código, imagine que você fez isso, chamou alguém veio aqui interagir, só que a pessoa não está enxergando a parte de cima. Ela só está vendo aquilo ali, que é o monitor dela, né? Então imagina que apareceu para ela, informe o seu nome. Ela respondeu, Fabrício. Quando ela apertou Enter, apareceu de novo, Fabrício. O que ela entendeu dali? Pô, ficou um pouco confuso, né? É sempre legal que você trate a resposta que vem para o usuário de uma forma que fique o mais claro possível. Então, se a minha intenção aqui é perguntar o nome dele,
guardar o nome nessa variável e depois mostrar o nome que ele inseriu, não é legal só você chamar a variável print nome. Funciona? Funciona. Mas está claro para o usuário? Não está. E vamos nos colocar um pouco como usuário. Você é usuário de muitos softwares, de muitos aplicativos no celular. Então, me diz aí, quando você está com um aplicativo no celular, você acabou de baixar, é a primeira vez que você está usando o aplicativo e você não entende muito bem o que acontece nele, você costuma querer insistir nisso ou você é daquele que já descarta o aplicativo, apaga? Normalmente os usuários descartam. E aí que está o grande detalhe, né? Você está desenvolvendo um software, um programa, um sistema, pode ser um aplicativo no futuro também, a lógica é a mesma, tá bom? E a sua ideia é que o usuário utilize. Se ele não entender, ele vai descartar. Então você não pode fazer um programa que simplesmente jogue mensagens na tela de forma aleatória. É preciso que isso seja muito claro. Então vamos melhorar um pouquinho aqui o nosso software aqui inicial. Ao invés de simplesmente escrever nome, eu vou melhorar aqui dizendo o seguinte, ó. Você inseriu e aí sim eu posso puxar a variável nome. Então, agora, olha lá, estou respondendo, Fabrício. E olha lá, você inseriu, Fabrício, ou você digitou, né? A gente sempre faz e vai melhorando. Os testes que a gente está fazendo são justamente para que você perceba como é que ele vai funcionar e com isso você vai melhorando a resposta para isso. Ó, quando a gente apaga ali, ó, ele sempre volta para o fim. Então, vai ter que ser desse jeito. Você digitou Fabrício. Então, agora já ficou um pouco mais claro. O usuário entendeu que é para responder um nome e depois o computador mostra o mesmo nome que ele digitou. Isso é um programa muito simples, mas a gente já está vendo aqui alguns conceitos. O primeiro é da função input, que eu consigo perguntar algo para o usuário e guardar a resposta em uma determinada variável. E também a interação com o usuário, né? Isso é muito importante. Eu estou aqui fazendo essa interação acontecer de uma forma mais clara para ele. Vamos voltar aqui então para o nosso material. Aqui no exemplo estava, ao invés de estar como você inseriu, né? Tá como olá. Fica uma saudação, né? Vamos modificar aqui então. Vamos botar olá. Olá. Rodei de novo. Ó. Meu nome é Fabrício e olá, Fabrício. Ó, então, a gente já tem aí um programinha que está conversando aí, né? Posso melhorar ainda um pouco mais, do tipo, ficou um espaço aqui grande, é porque eu botei um espaço dentro das aspas ainda. Posso, então, deixar sem espaço nenhum nas aspas, para quando ele rodar, ele juntar um pouquinho mais o meu nome com a saudação. Agora ficou um pouco mais confortável aqui na visão, né? Então, a gente já está conhecendo aí a função input. Só que a gente pode também precisar perguntar valores numéricos. E eu vou te apresentar agora alguns comportamentos que o input tem, tá bom? Então, continuando o nosso exemplo ali, eu estou criando uma variável número e perguntando para o usuário, pedindo a ele um número, né? E depois dizendo o número que ele inseriu. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Número input. Vou pedir aqui para ele um número. Depois, vou fazer um print dizendo aqui vou pegar a frase exata que estava lá. O número digitado foi. Então, essa aqui. O número digitado foi e o que eu tenho na variável número. Ok, rodando então. Bom, ele está de novo perguntando o meu nome. É interessante então que você entenda o seguinte: toda vez que a gente executar um programa, ele vai fazer uma execução sequencial. Então é por isso que o nosso assunto de hoje é a programação sequencial. Você precisa entender que ele vai executar de cima para baixo o que foi colocado ali na ordem que foi colocado. Então, se eu primeiro perguntei o nome do usuário, a pergunta inicial que vai aparecer para ele é a do nome.
Vou colocar aqui, resumindo, só FAB, e aí do Enter ele passa a mensagem do nome que já foi salvo e exibido e cai então na próxima pergunta, informe o número. Então ele vai seguindo na sequência, programação sequencial, é justamente o que a gente está conversando nesse momento. Vou falar o número 15, por exemplo, então ele me disse, o número digitado foi 15. Ah, ficou de novo um espacinho aqui, né? Posso melhorar tirando aqui dentro das aspas, né? Aspas com espaço dentro, esse espaço aparece no texto, né? Se você por acaso botar aqui 5 espaços, na hora que você executar, ele vai trabalhar ali com 5 espaços, ó, informe o número 15, e olha lá, 5 espaços. Então, espaço dentro de aspas é texto, é caractere, tá bom? É bom também te ver tudo isso daí acontecendo. Seguindo aqui, então, no nosso material, eu já consegui mostrar, capturar e mostrar um nome digitado, né, e um número. Mas será que esse número ele está sendo salvo como um tipo inteiro? Eu vou apresentar aqui os tipos das variáveis que a gente trabalhou até agora, né? Nós já conhecemos o comando type, só que eu vou melhorar aqui a forma como ele vai apresentar os resultados para a gente não ter valores soltos e isso confundir o usuário, tá bom? Então, nossa primeira parte aqui é print, tipo da variável nome, né? Ou seja, qual o tipo que ela vai ter, e vamos chamar o type nome. Então, fazendo aqui. Eita, que hoje eu estou enrolado. Tipo da variável nome. E aí eu vou, então, fazer aqui, ó, type nome. Depois eu vou até copiar e colar, ó, Ctrl C, Ctrl V, tipo da variável número, type número. Muito bem. Rodando. Tem que vir tudo lá de cima, ok? Então vou botar FAB primeiro, depois vou botar 15, para observar agora o que apareceu. Tipo da variável nome, ele está me dando que a variável nome ela é string, e também está me dando que a variável número é string. Aí tu fala assim, opa, peraí. A gente conversou em aulas anteriores que as variáveis elas assumem os tipos de acordo com os valores que a gente coloca nelas. Antes eu salvava direto, né? Então antes eu poderia fazer uma linha, por exemplo, assim. Vou criar uma outra variável chamada número 2 e botar nela 30. Então, eu estou atribuindo diretamente na variável um número. Só que na situação da variável número, eu não estou atribuindo diretamente um número. Eu estou perguntando um valor para o usuário e o que ele digita é salvo na variável número. E a gente verificou que o tipo da variável número ele ficou string. Eu vou até copiar esse print e colocar abaixo do número 2 aqui, vou escrever, ó, tipo da variável número 2 e vou chamar tipo número 2. Vamos ver se ele vai dizer que o número 2 continua sendo string ou se vai voltar a ser int, para a gente entender melhor o comportamento aí do Python. Estou executando, vou botar ali FAB para resumir meu nome, depois o número vou botar 15 para variável número, e aí a variável número 2 não é perguntada para o usuário, ela recebe automaticamente o número 30, e eu estou só exibindo o tipo dela, nem estou exibindo o valor dela, só o tipo, né? Então ele me disse aqui que a número 2, ó, ela está inteira, tipo inteiro, enquanto que a número 1, vamos chamar assim, né, só número, ela está como string. Então a gente pode concluir o seguinte, quando eu pergunto alguma coisa para o usuário e a variável recebe a resposta dele, essa variável que recebe isso de um input, ela sempre vai receber como string, mesmo sendo um número. Isso pode parecer que não faz diferença, até porque a gente conseguiu exibir o número aqui tranquilamente. E se for a sua ideia for só pegar o número e exibir, isso realmente não vai fazer diferença. Mas normalmente quando a gente precisa coletar do usuário um número, nunca é só para exibir. Poucas vezes vai ser para você perguntar e exibir a mesma coisa, porque fica um programa muito simples, né? Normalmente a gente precisa fazer cálculos com esses programas, com esses números que são inseridos. Então aí sim eu vou precisar que a variável receba o tipo correto
numérico para isso, se for int para número inteiro, né, ou float para os números decimais, os números de ponto flutuante. Então, como é que eu faço para perguntar um número para o usuário e quando ele me informar esse número, eu já coletar isso na variável como int, por exemplo? Temos essa solução, sim. Ó, deixa eu avançar aqui para a gente ver isso, porque isso está aqui na sequência do nosso material. Então, como eu vinha dizendo, a variável vai coletar sempre somente como int. Se você precisa mudar o tipo, se você precisa receber especificamente um determinado tipo, você pode fazer uma alteração na hora de perguntar, incluindo aqui, ó, int, nesse caso aqui do nosso exemplo, eu quero que o número seja inteiro, né? Então, eu escrevo assim, número igual int, abro parênteses, e dentro do parênteses do int, eu faço todo o input que eu tinha antes. Observe, inclusive, que ali no final está fechando dois parênteses. O interno aqui é o do input, e o mais externo é o do int. O int também é uma função, ele também tem parênteses. Então, vamos fazer essa alteração lá. Ó. Aqui no PyCharm, ao invés de simplesmente ter input e tal, eu vou até empurrar aqui isso um pouquinho para o lado para eu te mostrar como é que, deixa eu fechar aqui e tal, como é que ele vai se comportar aqui enquanto a gente está digitando, tá? Vou escrever int, vou abrir parênteses, ele já abriu e fechou. Vou pegar agora isso que eu tenho aqui, vou recortar, o famoso Ctrl X, recortei, e vou colar ali dentro, ó, cliquei ali e vou colar, Ctrl V. Então, ficou lá dentro, ó, int input, informe o número, e está fechando um parênteses do input. Interessante que se você clicar nesse parênteses, ele mostra o outro destacando em amarelo, né, que é o par dele. Isso é um recurso que a IDE traz para a gente, né, que o PyCharm traz para a gente. E vou clicar aqui no outro, ó, ele mostra lá do int. Tanto clicando no início, ele mostra quem é o final, quanto clicando no final, ele mostra quem é o par inicial dele. Então, a minha intenção aqui é perguntar o número para o usuário, coletar o número, só que converter para inteiro antes e só então salvar isso na variável número. Vamos fazer a execução agora disso. O que mudou aqui? Ó. Informe o seu nome, ele está lá em cima, isso não mudou nada. Eu vou botar aqui Fab apenas. Então ele já me deu olá. E depois, informe o número, vou botar ali novamente 15. Ele vai me dizer, deixa eu apresentar assim melhor, ele vai me dizer que eu digitei 15 e depois vai me dizer que o tipo da variável nome, foi onde eu respondi Fab, né? Tá como string, e o da variável número, onde eu respondi 15, tá int agora. Inclusive da número 2, que não fiz nada, ela já era uma variável que já recebia um número diretamente, né? Ele então já conseguia perceber que era int. Então, quando você faz pergunta para o usuário, usando o input, se o que você precisa coletar não é uma string, você vai precisar converter para o tipo que você quer. Nós temos conversões int, como essa que a gente já viu, temos também dos outros tipos. Voltando aqui então no material, ó, aqui na parte lateral eu tenho aqui explicando int, float e bool, de boolean, que é para os números que, aliás, para as variáveis que só coletam verdadeiro ou falso. A gente ainda vai entrar melhor nesse assunto, mas já estou te apresentando que existe a função para a conversão desses tipos todos, tá bom? Então, se você quiser perguntar um valor float, você vai precisar escrever float ali no input, tá bom? Vou fazer um exemplo rapidamente aqui, a gente não tem isso no material, mas se eu criar uma variável chamada salário, vou botar assim, e quiser perguntar o salário de uma pessoa, primeiro eu vou dizer aqui a função float, para depois lá dentro fazer a pergunta do salário. Informe o seu salário. E vou exibir aqui um print, simplesmente não vou me preocupar nesse momento em formatar o número para aparecer o número com centavos com 2 dígitos, nada disso, tá bom? A gente vai entrar nesse assunto em breve. Então, por enquanto, eu só vou mostrar assim rapidamente. Salário. E depois vou copiar esse print aqui do tipo e colar aqui para mostrar o tipo da variável salário, que é o type salário. Vamos rodar. Vai vir lá de cima, né? Programação sequencial. Então,
desde lá do alto, meu nome, o número que eu quero. Então ele já mostrou aqui, olha só, na sequência do que está no nosso código, né? Ele pergunta o nome, depois pergunta... desculpa, ele pergunta aqui o nome, depois ele pergunta o número, ele exibe o nome e exibe o número, então em seguida ele exibe os tipos das variáveis nome e número, está aqui exibindo isso. Em seguida eu atribuo na variável número 2 o valor 30, isso não aparece para o usuário, e já mostro em seguida o tipo dessa variável número 2, está aqui, para só então ele chegar na pergunta do salário. Então agora ele parou, o programa ainda não encerrou, olha lá o stop lá aparecendo para que eu encerre, né? Então o programa ainda está rodando, ele está agora esperando que eu digite um salário. Vou botar aqui um salário bem bacana, tipo 20 mil. Muito bacana, né? Enfim, botei esse salário, Enter, e ele agora mostrou salário informado, 20 mil, por enquanto não está formatado ainda bonitinho, mas ele já me disse que o tipo da variável salário é float. Por quê? Porque eu coletei float. Repara que eu até respondi o número como se fosse inteiro, não botei a parte decimal, mas ele está como float, ele capturou isso como float e salvou na variável para números decimais. Tá bom? Então, essa parte da conversão de tipos a gente já está fazendo aí tranquilamente no input, né? Vamos mudar de assunto um pouquinho, agora eu vou falar uma parte mais conceitual, a gente precisa prestar bastante atenção aqui, que é o seguinte, as etapas de ação de um programa. Os programas todos que você vai fazer, eles normalmente vão precisar ter essas 3 etapas que estão aparecendo aí. A entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Até para isso que eu vinha te explicando agora, já aconteceu um pouco do que está aí. A gente não teve muito processamento. Na verdade, teve até um pouquinho de leve, mas fizemos muito forte a entrada e a saída. A entrada de dados é o seguinte, é quando você vai coletar os dados do usuário. Normalmente é a parte inicial do programa, né? O programa vai te trazer a função de resolver alguma coisa, nem que seja calcular. Uma calculadora é um programa que já começa assim, né? Qual o número que você quer, qual o outro que você também quer e qual é a função matemática que a gente vai atribuir ali para ele te dar uma resposta. Então, ele te faz perguntas, ele quer a entrada de dados. Eu perguntei ali o nome do usuário, perguntei um número, perguntei o salário. Tudo isso foi entrada de dados. Então, a gente está precisando coletar esses dados. Isso normalmente é o início da função do programa, do funcionamento, melhor dizendo, de um programa qualquer que você vá produzir, vai criar o código dele, tá bom? Na maioria dos casos, a entrada de dados acontece com questões que a gente faz ao usuário, como aconteceu aí anteriormente, tá bom? Mas você vai conhecer melhor no futuro que existem outras formas de entrada de dados também, como leitura de arquivos externos, ou seja, ao invés de você perguntar para o usuário alguma coisa, você tem algum tipo de arquivo que já traz os dados necessários. Então, ao invés de perguntar o nome do usuário, tem um arquivo que já está salvo o nome dele. Eu só vou lá, pego esse arquivo e uso no meu programa. Então, pode existir também situações onde a gente use leitura de arquivos. E também, uma outra situação muito comum nos programas maiores, né, nos programas mais completos, é você utilizar um banco de dados. Banco de dados, a gente ainda vai também falar disso futuramente, não necessariamente nessa nossa disciplina atual, mas banco de dados é um local onde se armazenam vários dados, várias informações. Então, você também pode ter essa base de dados para pegar a informação, ao invés de perguntar qual é o nome do usuário, você vai nessa base, pega essa informação e traz para o seu programa como uma entrada de dados. Então, é um exemplo, tá bom? Feita a entrada de todas as entradas necessárias para esse programa funcionar, então vem o momento 2, que é o processamento. O processamento é o que vai ser feito com esses dados. Normalmente é isso, né? Eu tenho que calcular a média das notas de um aluno. Então, qual foi a entrada dos dados? As notas. Quando as notas estão inseridas, o que o programa vai fazer? Vai calcular a média. Porque se eu também tivesse que perguntar a média para o aluno, não faria sentido ter o programa, né? Imagine, qual a sua nota 1? O aluno responde, é 5. Qual a sua nota 2? É 8. E qual a sua média? Ele, para que eu tenho que então usar esse programa se ele está me perguntando até mesmo o que eu quero que ele me responda, né? Então, o processamento é justamente a solução que vai ser proposta para esse problema que a gente tem, que nesse caso o problema é calcular a média dos alunos, do aluno. Então,
o processamento é a etapa de ação que é feita a partir dos dados inseridos. O processamento pode ser algo até muito simples. No exemplo que a gente estava fazendo, o processamento ali foi, por exemplo, mostrar o tipo do dado. E também houve um processamento ali rapidamente que foi converter a entrada de string para float, por exemplo, né? Então eu tive que essa conversão já é um processamento, que a pessoa só digitou alguma coisa, entraria como string, mas já houve uma modificação naquilo, essa modificação já foi um processamento de dados. Os programas maiores vão ter várias e várias linhas para processamento, né? Você vai elaborar programas que vão trabalhar com muitas ações ali para apresentar a solução que o programa se propõe. Só que o processamento, eu preciso que você entenda muito bem, a gente não considera ali já a exibição para o usuário. É só o cálculo que foi feito, a ação que foi feita a partir dos dados inseridos. Alguns processamentos podem não aparecer. Então, por exemplo, aquela variável que eu criei ali chamada número 2, que eu já salvei direto nela o número 30, né? Ali foi salvo um valor numa variável e isso não apareceu para o usuário, nem na entrada e nem na saída, né? Eu só apresentei o tipo dela, mas não mostrei o que estava salvo nela. Então, é um processamento que aconteceu ali de salvar um valor de uma variável, mas esse processamento não aparece para o usuário. Então, a gente não considera a etapa processamento de dados a exibição dos dados finais. Simplesmente tudo que é necessário acontecer para solucionar o problema, mas acontecer internamente no computador. E depois, aí sim, a terceira etapa, que é basicamente a resposta que a gente apresenta ao usuário. Inclusive, eu conversei, a gente deve até ter uma resposta clara para o usuário, para ele entender do que se trata, né? Então, depois que você já tem todo o processamento feito, você então vai mostrar para o usuário o que ele está querendo, né? Então, exemplo bom de resposta para o usuário é você explicar assim, ó, a média do aluno e mostrar a média. Um exemplo ruim é só tacar direto o número, como a gente fez no início da aula, que eu botei lá qual é o seu nome, depois exibi print, nome. E aí não ficava muito claro, né? Qual é o seu nome? Fabrício. Fabrício, aparecia a resposta embaixo já de cara, e quem olha aquilo ali não entende muito bem. Então não é legal você simplesmente só jogar o número. Por mais que o usuário pareça entender que ele entrou ali para, por exemplo, saber a média dele, explique isso claramente. A média é tanto, a sua média é, a média do aluno é, enfim. Faça uma frase clara como resposta para o usuário. Tá bom? É isso as três partes necessárias para a gente criar um programa. Alguns exemplos simples aqui para você entender que um programa vai precisar sempre ter entrada, processamento e a saída. Então, por exemplo, um programa que calcula a média do aluno a partir de suas notas. Qual é a entrada? Ou quais são as entradas? As notas. Processamento, calcular a média. E a saída? Exibir a média. Beleza. O segundo ali, um programa que calcula o IMC de uma pessoa, índice de massa corporal, de uma pessoa a partir do seu peso e sua altura. Ah, legal. Quais são as entradas de dados? Perguntar para o usuário o peso dele e a altura dele. Depois, etapa 2, processamento. Ah, vou fazer o cálculo necessário, eu tenho que saber a fórmula disso, não é o momento aqui, mas quem for calcular a MC vai precisar saber dessa fórmula, então vou calcular a fórmula, vou usar a fórmula para calcular esse MC e guardar isso numa variável que vai ter essa resposta guardada ali, mas isso não aparece ainda. E a terceira etapa que é a exibição de dados para o usuário, a saída, né? Ah, o seu IMC é tanto, aí mostra o número lá do IMC para ele. O terceiro ali, um programa que calcula o valor final de um produto a partir do valor inicial e do percentual de desconto inserido. Ah, então qual é a entrada de dados? Ou quais são as entradas de dados? Você vai ter que perguntar para o usuário qual é o valor do produto, o valor inicial dele, ou seja, o valor dele sem desconto, né? E depois perguntar quantos por cento ele está tendo de desconto. Ah, o produto custa 1.000, exemplo, né? E está tendo 20% de desconto. Então, qual é o valor final do produto? Ah, ele teve R$ 200 de desconto e o valor final dele é 800, exemplo. Né? Esse cálculo foi feito como processamento, mas a resposta é a saída de dados, tá bom? Último exemplo ali, um programa que informa se uma pessoa pode ou não votar de acordo com a idade dessa pessoa. Então, qual é a entrada de dados? Você vai perguntar para a pessoa qual é a idade dela. A pessoa vai informar, o programa vai pegar essa idade e vai verificar, diante de uma condição ali, em que estágio ela está em relação à votação. Ela pode votar, ela não pode,
ela tem voto obrigatório, ela tem voto não obrigatório, dependendo da idade dela, né? Então, tudo isso é a parte de processamento. E, em seguida, a saída de dados vai dizer, olha, você pode votar, você não pode, seu voto é obrigatório, seu voto não é obrigatório, mas você ainda poderia, enfim. Tudo isso é a saída de dados, tá bom? Então, todos os programas precisam se encaixar nessas três condições: entrada de dados, processamento e saída. Isso parece até muito simples, mas às vezes você está no meio de um raciocínio para solucionar alguma questão que aparece, e é legal você ter a sensação de que concluiu o seu programa matando essas três etapas ali. Então, você olha o seu código depois, poxa, será que já está pronto mesmo? Ou será que ainda está faltando? Então, vamos ver pelo menos se tem as três condições. A primeira, a entrada de dados. Ah, está aqui. Consigo verificar que é isso aqui que eu tenho que perguntar para o usuário. Ah, o processamento. Ah, sim, estou calculando aqui o que a questão pediu para fazer, está sendo calculado aqui, legal. Então, está feito o processamento. E a saída para o usuário? Tem? Ah, tem. Está mostrando aqui tudo que a questão precisa que o usuário veja no final. Então, provavelmente você está acertando a solução da questão. Se você não encontrar uma das três etapas, a chance é alta já de você estar fazendo um programa que está com falhas. Tá bom? Então, esse conceito é muito importante para a gente ter todo esse fechamento aí, tá? Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. A gente tem ainda bastante conteúdo para apresentar, mas o vídeo já está ficando grande, né? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.